Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Mais de 2.000 bombas de combustíveis foram reprovadas em todo o estado de São Paulo entre janeiro e abril deste ano. O motivo? Adulteração na medição do combustível. É quase o mesmo que todo o ano passado inteiro. Para proteger o consumidor e evitar fraudes na hora de abastecer, uma nova tecnologia começou a ser testada em postos. Na hora de abastecer, cada centavo faz diferença. Mas o problema vai além do preço na bomba. Eu sempre olho a bandeira e mesmo assim a gente fica meio com medo de se prejudicar, né? É aqui, na bomba de combustível, que pode acontecer uma das fraudes mais difíceis de perceber. O visor mostra um valor, mas a quantidade real abastecida é menor. O nome disso? Fraude digital. Essa prática acontece quando um chip é instalado dentro da bomba, alterando a medição. Muitas vezes, os fraudadores usam até um controle remoto para ativar ou desativar o sistema e, assim, driblar a fiscalização. O consumidor está pagando por 22 litros, só que está recebendo 20 litros, né? E o consumidor não faz ideia. Aí o consumidor não faz ideia. Ele acaba sendo lesado sem perceber. De janeiro a abril deste ano, 2.105 bombas foram reprovadas nas fiscalizações do Instituto de Pesos e Medidas no estado de São Paulo. Quase a mesma quantidade registrada em todo o ano passado. Antigamente eu pedia em valor. Põe R$30, põe R$50, ou completa. Não, agora eu peço em litro. Para ajudar o motorista a fugir desse tipo de armadilha, uma nova tecnologia foi desenvolvida. O sinal de erro aparece assim que uma tentativa de adulteração é feita. As novas bombas seguem um padrão técnico estabelecido pelo Inmetro. Ainda não são obrigatórias, mas garantem uma medição precisa do combustível. 340 bombas como essa já estão funcionando no estado. Para ajudar na localização, o IPEM criou uma plataforma digital que pode ser consultada de graça na internet. O consumidor informado, ele é o melhor tomador de decisão. Então, ele tendo a informação onde tem a bomba segura, ele pode fazer a opção dele de dar preferência a essa bomba ou não. Suspeito de comandar fraudes no INSS, gastou 11 milhões de reais em imóveis e abriu 8 empresas em um mesmo dia. O governo vai começar a indenizar vítimas do esquema já no próximo pagamento. Brasil registra em 2023 o menor índice de homicídios em 11 anos. Em Pequim, presidente Lula anuncia que China vai investir 27 bilhões de reais no Brasil. Americanos e chineses fecham acordo provisório para reduzir tarifas sobre produtos importados. No futebol, Palmeiras vence o clássico contra o São Paulo e se mantém no topo da tabela do Brasileirão. E todas as informações sobre o anúncio da contratação do italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. O Brasil registrou em 2023 o menor número de assassinatos dos últimos 11 anos. Infelizmente, a notícia não é boa para o Rio de Janeiro. O Rio foi na contramão. A taxa de homicídios cresceu no estado. Os dados são do Atlas da Violência, divulgado hoje. Os números têm como base as informações de mortes violentas registradas pelo Ministério da Saúde e foram analisados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o último levantamento, os homicídios no Brasil caíram ao menor nível dos últimos 11 anos. Foram quase 46 mil casos em 2023, uma redução de 30%. Em comparação com 2017, quando o país registrou mais de 65 mil assassinatos. O envelhecimento da população pode ter influenciado nessa redução. O jovem sempre é um ator principal nesse drama da violência, tanto quanto vítima como autor.
Então, na medida que a população está envelhecendo, há essa maré a favor de redução de crimes. Em contrapartida, o Rio de Janeiro apresentou alta de mais de 14% nos homicídios. Em 2023, foram quase 4.300 no estado, 530 a mais do que em 2022. O pesquisador explica que o aumento nos índices ocorreu devido a uma melhor classificação dos dados feita pelo governo estadual. O dado de 2022 tinha vários homicídios que não estavam computados oficialmente como homicídios. Nós fizemos um trabalho utilizando inteligência artificial e concluímos o seguinte, que esse ano o Rio de Janeiro conseguiu melhorar o dado. A violência contra os jovens brasileiros chama a atenção. Quase metade das vítimas em 2023 tinha entre 15 e 29 anos. Em média, 60 jovens foram assassinados por dia no país. Outro número negativo, segundo esse levantamento, de mulheres assassinadas, 10 por dia. E a polícia prendeu integrantes de uma quadrilha que escolhia as vítimas pelas redes sociais e roubava condomínio de alto padrão pelo país. Estas imagens mostram o momento em que a dupla chega na portaria de um condomínio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São jovens, um deles menor de idade, e estão bem vestidos. Como a porta não abre, eles interfonam. Boa tarde, tem como a senhora abrir aqui para mim, por favor? Preciso que se identifique, por favor. O criminoso fala o nome de um morador do condomínio e a entrada é liberada. Os dois sobem para o apartamento escolhido. 40 minutos depois, saem com uma mochila nas costas, cheia de objetos roubados. Muitas vezes, o levantamento de vítimas é feito através de redes sociais, em que vítimas que fazem exposições excessivas de rotina de vida, rotina de viagens, correm maiores riscos de ser alvos desses criminosos. Hoje, 5 integrantes da quadrilha foram presos em uma operação comandada pela Polícia Civil de Goiás. Entre eles, o suspeito que aparece nesta imagem. As joias roubadas no apartamento invadido foram recuperadas. A justiça também bloqueou os bens e as contas bancárias dos envolvidos. De acordo com a polícia, os criminosos são de São Paulo e fazem parte de uma quadrilha especializada em roubar condomínios de luxo pelo Brasil. Em fevereiro, o grupo invadiu 3 apartamentos de alto padrão em Goiânia. Roubaram cerca de R$600 mil em joias e outros objetos. Eles atuam sempre durante o dia, demonstrando naturalidade, confiança. Eles atuam prioritariamente aos feriados, finais de semana, ocasião em que tem menos moradores no condomínio. Presidente Lula, que cumpre a segunda etapa da missão internacional, primeiro Rússia, depois China, anunciou hoje em Pequim que a China vai investir cerca de 27 bilhões de reais no Brasil. A chance de ampliar a parceria em áreas estratégicas com a China trouxe o presidente Lula pela 4ª vez ao país asiático. O presidente viajou a Pequim acompanhado de 11 ministros e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, além de outros parlamentares e cerca de 200 empresários. No primeiro dia de agenda oficial, Lula anunciou que a China vai investir 27 bilhões de reais no Brasil. O valor vai ser dividido em diversos negócios, como indústria automobilística, plataformas de entregas e até a construção de um parque industrial não poluente. Enquanto o mundo reage ao tarifaço dos Estados Unidos, Brasil e China buscam fortalecer a parceria e remover obstáculos. Segundo a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, existem 400 novas oportunidades de exportação para a China, que abrangem setores muito mais amplos, como saúde, energia e cultura. O presidente Lula ainda se encontrou com executivos de empresas chinesas da área de tecnologia. Em seguida, participou do evento que reuniu cerca de 700 empresários do Brasil e da China, além de ministros brasileiros e autoridades chinesas. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a visita do presidente Lula é essencial para a relação entre os dois países. A China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando, na verdade, a China está se comportando como um exemplo de país que está tentando fazer negócio com os países que foram esquecidos durante os últimos 30 anos por muitos outros países. O Jornal da Record leva você agora para o outro lado do globo terrestre. Vamos ao vivo até Pequim, onde está a nossa correspondente para a Ásia, Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, bom dia para você aí, lindo dia de sol. Vai ocorrer hoje o encontro entre Lula e Xi Jinping? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio e a todos aí no Brasil. Isso mesmo. E há muita expectativa para o encontro entre os dois líderes. Aqui na China já é terça-feira. E antes de conversar com Xi Jinping, o presidente Lula participa do Fórum China-CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos, neste prédio aqui atrás. A intenção do Brasil é aproximar a China dos países da região. No final do dia, o presidente Lula vai ser recebido para um jantar na residência oficial do presidente chinês Xi Jinping. A visita a Pequim encerra uma semana intensa que também incluiu a Rússia e destaca os esforços do Brasil para promover o diálogo internacional e estimular a economia mundial. Ao longo da viagem de Lula à China, a expectativa de que os dois governos assinem uma série de acordos bilaterais. Muitos ainda estão em fase de negociação. A CBF anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira. O italiano vai estar no Rio de Janeiro no dia 26 de maio para convocar os jogadores para os 2 próximos jogos das eliminatórias da Copa. Assunto para Paloma Totti, que já está com a gente. Oi, Paloma, boa noite. Quer dizer que o Ancelotti agora é nosso? Já está aqui com a gente, olha a foto dele ali. Pois é, fim da novela. O anúncio oficial foi feito hoje de manhã. Ancelotti vai receber o maior salário de um técnico de seleção e vai estrear contra o Equador no mês que vem. Foram quase 2 anos de espera. O nome de Carlo Ancelotti já era cogitado desde a saída de Tite da seleção brasileira em 2022. Mas as negociações emperraram por causa do vínculo do italiano com o Real Madrid da Espanha, onde conquistou 15 títulos e se tornou o técnico mais vitorioso da história do clube. Desde então, passaram pela seleção Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior, que foi demitido depois de ser goleado pela Argentina na última rodada das eliminatórias da Copa. E após 45 dias sem treinador, o antigo sonho foi confirmado pela CBF. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Para trazer o técnico do Real Madrid, a Confederação Brasileira de Futebol precisou fazer uma série de concessões. A primeira será o salário, 770 mil euros por mês, o equivalente a cerca de 5 milhões de reais. O italiano será o treinador mais bem pago do mundo entre as seleções. Carlo Ancelotti ainda vai comandar os 3 últimos jogos do Real Madrid no Campeonato Espanhol e iniciar os trabalhos à frente da seleção em 26 de maio, quando já vai anunciar os convocados para os 2 próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. A estreia oficial será contra o Equador em 5 de junho, em Guayaquil. No dia 10 de junho, o primeiro jogo em casa, contra o Paraguai, em São Paulo. O acordo com o Ancelotti vai até a Copa de 2026. Se a seleção chegar até a semifinal, o contrato poderá ser prorrogado até 2030. Nós agora nos dirigiremos até Espanha, em Madrid, eu e Juan, justamente para debatermos todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções, bem como a questão da lista larga, que teremos que divulgar até o dia 18, e a lista final no dia 26, com os 23 nomes escolhidos.
Carlo Ancelotti tem 65 anos. Ele é o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, com 5 títulos. E o único treinador do mundo que conquistou as 5 principais ligas europeias: da Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha. A contratação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira movimentou o mundo do futebol. Do jornal argentino, passando pela França, Alemanha e, claro, os espanhóis. Todos destacaram o anúncio da CBF. O grande elogio veio da terra natal do treinador. O jornal italiano Gazzetta dello Sport afirmou: o maior da história na maior seleção do planeta. Exagero italiano? O novo técnico do Brasil é o maior vencedor da Liga dos Campeões da Europa, com 5 títulos. Ancelotti é o único treinador que conquistou as 5 principais ligas europeias, com passagens vitoriosas por Milan, Chelsea, PSG, Bayern de Munique e Real Madrid. A única experiência que teve em seleções foi quando tinha acabado de se aposentar como jogador e fez parte da comissão técnica italiana na Copa de 94. Viu do banco o Brasil ser tetracampeão mundial depois do pênalti de Roberto Baggio. Quem já sofreu com a seleção brasileira agora vai ter a honra de tentar ser feliz com ela. Aos 65 anos, Ancelotti terá a missão de levar o país ao sonhado Hexa. Mas para isso terá pouco mais de um ano de trabalho. Tomara que ele tenha totais poderes, autoridade e influência para fazer tudo aquilo que ele imagina que é o futebol que a gente tem visto ao longo dos anos, como ele como técnico, principalmente nas equipes como Real Madrid e Milan, que foram muito bem. Com tanta espera envolvendo o nome de Carlo Ancelotti, agora com a contratação confirmada, as próximas dúvidas são: quem vai trabalhar ao lado dele na comissão técnica? Como vai jogar essa seleção brasileira? Será que na prancheta do Ancelotti tem alguma posição definida? Ou então, nomes garantidos? A maior curiosidade que eu tenho em relação ao Ancelotti é saber a primeira lista de convocação do Ancelotti e comparar com as convocações do Dorival, do Diniz, dos outros treinadores brasileiros, para ver se vai mudar muita coisa. O ex-treinador da seleção, Dorival Júnior, estava torcendo para a CBF contratar outro brasileiro, mas aprovou o nome do italiano. Ancelotti é uma pessoa fantástica, uma pessoa maravilhosa, é um profissional, não preciso nem falar a respeito. Certeza é que a era Ancelotti começou e que o italiano sabe o caminho das vitórias. Vai ser aqui, marcar. A seguir, Botafogo ganha de goleada do Internacional e se recupera no Campeonato Brasileiro. E veja ainda, a INSS define como será o ressarcimento de vítimas da fraude. Aposentados do INSS vão receber parte do dinheiro descontado ilegalmente no pagamento do próximo benefício. Por dia, pelo menos uma pessoa foi atropelada por ônibus no estado de São Paulo durante os 3 primeiros meses do ano. Segundo especialistas, a distração dos motoristas e a pressão para cumprir a jornada de trabalho estão entre os principais fatores para os acidentes. Imagens fortes que mostram acidentes chocantes. João Araújo da Silva, de 63 anos, foi uma das vítimas atropeladas por ônibus neste ano no estado de São Paulo. Ele está internado em estado grave há 4 dias. O acidente foi na quinta-feira passada, na zona norte da capital. Como o próprio motorista disse que ele estava devagar, eu acho que dava para ter freado. A minha imagem é que dava para ter ele parado, sim. Ele dava para ele enxergar ele muito bem no ocorrido que deu. Em Guarulhos, na região metropolitana, uma idosa de 91 anos foi atropelada quando tentava atravessar a rua na faixa de pedestres. Ela está internada há mais de uma semana com traumatismo craniano. Só neste ano, o estado de São Paulo já registrou 181 atropelamentos envolvendo ônibus. Pressa, distração, desatenção e falta de consciência no trânsito estão entre os principais motivos que levam a esse tipo de acidente, segundo especialistas. Os condutores, eles vivem uma pressão no trânsito muito grande para cumprir horários, cumprir tarefas. E o motorista profissional, principalmente o motorista do ônibus,
ele realmente tem que cumprir aquele trajeto, não só para aquele monte de passageiros que estão exigindo que o horário deles sejam cumpridos, mas também a empresa. Você tem um ambiente extremamente propício para que haja esse tipo de tragédia. Em comparação ao mesmo período do ano passado, houve queda de quase 16%. Ainda assim, em média, uma pessoa é atropelada diariamente por ônibus no estado. E o código diz, a prioridade do uso da via é do pedestre. Só que a maioria dos condutores não sabem disso ou não levam isso em consideração. Ele acha que a via é para atender a sua necessidade. O Botafogo se recuperou no Campeonato Brasileiro e goleou o Internacional no Rio de Janeiro. A partida foi transmitida pela Record. Paloma, digamos que o próprio Inter deu uma ajuda. Pois é, ajudou mesmo. O atual campeão brasileiro, invicto em casa, aproveitou que o Inter escalou um time cheio de reservas e fez 4-0. Dois times pressionados, mas os donos do estádio tinham um trunfo. Nós queremos muito que a torcida nos apoie. Eu peço especialmente que a torcida esteja com os jogadores. O Botafogo tem feito valer o mando de campo. O time segue invicto no Campeonato Brasileiro. Muito porque tira proveito de jogar no gramado artificial do Newton Santos, ou como a torcida chama de tapetinho. E contra o Internacional, o tapetinho estava molhado por conta da chuva. O jogo ficou mais rápido, a bola ficou mais rápida, melhor para quem está acostumado com ele. O Internacional até tentou, mas o goleiro John fez boas defesas. Conhecer cada atalho do campo fez o atacante Igor Jesus encontrar um caminho entre as pernas do zagueiro Rojo. Igor Jesus! Mas quem estava à vontade, sem marcação especial, era Marlon Freitas. Ele deu uma assistência para Arthur fazer o segundo. E de mais longe ainda, enxergou Cuiabano para fazer o terceiro. A noite de golaços não tinha acabado, porque Alex Telles colocou a bola na gaveta. Claro que a gente precisa melhorar cada jogo, principalmente fora de casa, a gente busca essa sequência de triunfos, né? Mesmo com a goleada sofrida, o técnico Roger Machado defendeu a escalação de um time com muitos reservas. A opção por preservar alguns jogadores importantes para o jogo da quinta-feira, ela se mostrou acertada, né, porque o principal objetivo nesse momento é a Libertadores no meio da semana. A seguir, novas informações sobre a contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. E ainda, Palmeiras vence clássico contra o São Paulo e segue na liderança do Brasileirão. E você vai ver também os reflexos do acordo comercial entre Estados Unidos e China. Trégua na guerra tarifária entre Estados Unidos e China pode beneficiar o Brasil. Um suspeito de participar do assassinato de uma professora em São Paulo ainda é procurado. Hoje, uma investigada que foi gravada junto ao carro da vítima se entregou no Departamento de Homicídios. Jane Maria da Silva é, de acordo com as investigações, a mulher que ajudou a abandonar o carro da vítima. O homem que aparece ao lado dela é João Paulo Borquim, preso na semana passada. Ontem, policiais militares capturaram Rosenberg Joaquim de Santana. O suspeito estava escondido num galpão na zona sul de São Paulo. A polícia chegou ao local graças a uma denúncia anônima. Ele relata que não teve participação no homicídio, porém estava presente. Um dos suspeitos identificados pela polícia continua foragido. É Ivo Rezende dos Santos, que teve a prisão preventiva decretada. De acordo com a investigação, ele teria participado diretamente do assassinato da professora Fernanda Bonin, a mando da ex-companheira dela, Fernanda Fázio. A polícia acredita que o crime foi motivado por ciúme e por interesse financeiro nos bens e no seguro de vida da vítima. Segundo a investigação, Fernanda foi morta no mesmo dia em que desapareceu, 27 de abril.
Ela foi socorrer a ex-companheira, que estaria com os 2 filhos no carro com problema mecânico. Ao chegar ao local, Fernanda foi rendida, morta por enforcamento e o corpo dela abandonado na Zona Sul, na mesma região em que os criminosos deixaram o carro. As crianças podem ter presenciado o crime. Ao ser presa na última sexta-feira, Fernanda Fázio se manteve em silêncio e foi transferida para a carceragem de uma delegacia. As defesas dos suspeitos não foram encontradas. A polícia prendeu um dos mais importantes chefes da maior facção criminosa do país. O homem era responsável por coordenar a distribuição de drogas no estado de São Paulo. Um dos chefes do PCC estava escondido num apartamento deste prédio, na zona leste da capital. Marcelo Lúcio Paulino, conhecido como Magueg, coordenava o recebimento, o processamento e a distribuição de drogas para a facção no estado. Os policiais apreenderam 2 celulares. Marcelo Lúcio Paulino já foi preso 11 vezes por tráfico, roubo, sequestro e formação de quadrilha. Ele também é acusado de ter organizado uma rebelião de dentro da prisão. Marcelo estava foragido desde 2017, ano em que foi condenado por tráfico. O Departamento de Inteligência da Polícia Militar identificou que Marcelo recebia ordens de dentro do presídio e usava parte do lucro do tráfico para financiar outros crimes, como roubo a bancos, sequestros e a compra de armamento pesado. Quando a polícia consegue a tempo evitar que seja cometida ação, ou mesmo responder naquele momento, esse dinheiro acaba sendo perdido. Mas ele é reposto muitas vezes pelas ações do narcotráfico, né? Que acaba sendo a principal fonte de recurso de dinheiro para as ações criminosas. Em 2012, Marcelo foi preso em flagrante em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, com maconha e R$60 mil em dinheiro. Segundo o Ministério Público, a droga e o dinheiro eram da facção criminosa. Toda vez que uma liderança que exerce uma função de administração acaba sendo presa, né, isso provoca uma quebra dentro da hierarquia e da gestão também do tráfico de entorpecentes no estado de São Paulo. 3 associações que fizeram descontos indevidos de aposentados arrecadaram mais de 340 milhões de reais em 1 ano e meio. O jornalista Roberto Cabrini conversou com vítimas da fraude milionária. Foi a insistência da dona Maria Eulina que fez com que ela não tivesse um prejuízo de R$70. Assim que viu o desconto indevido em março do ano passado, a aposentada correu para o telefone. Aí eu liguei na associação, aí é aquela canseira, porque eles tentam te convencer de que você fez aquilo. Eu falei, eu não fiz, você não tem nada assinado por mim. E aí, depois de muita canseira, eles me devolveram esse valor. Os descontos ilegais tiravam dinheiro de quem vive com pouco. É uma questão de sobrevivência, porque além de ter que ir ajudar em casa, eu não tenho mais condições de trabalhar. O jornalista Roberto Cabrini revelou detalhes de como funcionava o esquema, que, segundo a Polícia Federal, lesou 9 milhões de aposentados e pensionistas do INSS. A estimativa é que as fraudes passem de 6 bilhões de reais. A falsificação de assinaturas era uma prática comum. A dona Edith conta que nunca autorizou qualquer desconto. Não, jamais, jamais. Nem sabe do que se trata essa empresa? Não, nem sei, nem conheço. Em uma das associações envolvidas, a Ambec, chama atenção a evolução da movimentação financeira. Em 2021, eram apenas 3 associados que tiveram descontos de R$ 135. 2 anos depois, os números eram bem diferentes. Mais de 600 mil associados com movimentação de 91 milhões de reais. Este advogado tem levantamentos que serviram de base para a polícia. Ele representa as associações investigadas. Em 16 meses, da CEVAP foram 84 milhões. Da Umbras, 77 milhões. Da Ambec, 180 milhões. As investigações apontam Maurício Camisotti como beneficiário final do complexo esquema de descontos. O empresário disse que as acusações contra ele são ilações e que não tem qualquer envolvimento com a composição e atos de diretoria das entidades acusadas e que, no momento certo, vai dar mais detalhes. A Ambec se comprometeu a fazer o ressarcimento em dobro dos valores indevidamente descontados.
A CEBAP também disse que vai devolver o dinheiro. A Unsbras informou que acompanha os desdobramentos e reitera o compromisso com a ética, a legalidade e a clareza na prestação de informações. A Abenprev nega a fraude e que, se algum erro é comprovado, a reparação é feita imediatamente. Uma relação promíscua que tínhamos, uma relação que chegou ao ponto de mala de dinheiro, de festas, de premiações, é uma relação muito próxima que o Estado não pode admitir. O gestor do nosso dinheiro é o INSS, não é essa associação. Como é que vocês aceitam débito de qualquer pessoa que manda um relatório para vocês, debita esse valor aqui, vocês vão debitando? A Polícia Federal afirma que o empresário apontado como um dos principais responsáveis pela cobrança ilegal de aposentadoria lavava dinheiro com a compra de imóveis e tinha até empresas no exterior. Segundo a PF, um dos principais cabeças dos desvios do INSS é Antônio Carlos Antunes, que ficou conhecido como Careca do INSS. Todo o esquema de corrupção está detalhado em relatório de quase 2.000 páginas. Antônio é sócio de 22 empresas. 8 foram criadas em um único dia, 5 de outubro de 2023, com a finalidade de construir edifícios e comprar e vender imóveis próprios. Também foram registradas no mesmo endereço, uma única sala em um prédio do setor comercial em Brasília. A investigação mostra um enorme esquema de compra e venda de imóveis com dinheiro desviado de aposentados e pensionistas. O documento diz que Antônio Carlos e sua esposa, Tânia Carvalho dos Santos, transmitiram sucessivamente um mesmo imóvel em período inferior a 6 meses, movimentando 353 milhões de reais. E que, em menos de 3 meses, teve um acréscimo de patrimônio de 14 milhões e 375 mil reais. Um dos imóveis comprados por Antônio Carlos ficava neste endereço, no principal bairro de alto padrão de Brasília. Segundo a Polícia Federal, ele pagou à vista mais de 3 milhões de reais e demoliu a casa menos de 2 meses depois. A PF ainda destaca que Antônio Carlos realizava repasses no mesmo dia do recebimento, mantendo saldo pouco significativo disponível em conta, indicando possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores. A lavagem de dinheiro chegou a um paraíso fiscal. Segundo a investigação, uma empresa de Antônio Carlos, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, adquiriu 4 imóveis, totalizando 11 milhões e 50 mil reais em aquisições imobiliárias, e que se tratava de uma offshore para blindar o patrimônio legítimo. No fim da semana passada, a Advocacia Geral da União pediu à Justiça Federal o bloqueio de bens e a quebra de sigilo de mais 14 investigados. Em nota, a defesa de Antônio Carlos Antunes afirma que as acusações não correspondem à realidade dos fatos. Parte do dinheiro desviado dos aposentados vai ser devolvida no próximo pagamento do benefício a partir do dia 26 deste mês. E as notificações serão enviadas a partir de amanhã. De acordo com o governo, os descontos realizados no mês passado vão ser devolvidos integralmente no próximo pagamento das aposentadorias, mesmo aqueles que estavam autorizados pelos beneficiários. São mais de 292 milhões de reais. O total da restituição envolve um período maior, de março de 2020 a março de 2025. Enquanto o governo estuda formas de restituir o valor integral que foi desviado dos aposentados, os beneficiários começam a ser notificados sobre os descontos a partir de amanhã pelo aplicativo Meu INSS. De acordo com o Instituto, 9 milhões de segurados vão ser comunicados pela plataforma disponível na internet e no celular. Os beneficiários devem conferir todos os descontos e o nome das associações. Pelo aplicativo é possível confirmar se o desconto foi autorizado ou não. Em caso negativo, o INSS vai acionar a instituição, que precisa comprovar em até 15 dias úteis que o desconto foi autorizado pelo segurado. Se não comprovar a regularidade, a associação terá mais 15 dias úteis para devolver o dinheiro ao aposentado ou pensionista.
O problema é que o meu INSS não alcança a maioria dos aposentados. A investigação sobre as fraudes revelou que 60% dos segurados nunca ouviram falar na plataforma. Outros 20% sabem que existe, mas jamais acessaram o site ou aplicativo. Por isso, o governo estuda criar um atendimento presencial nas agências dos Correios ou da Caixa Econômica Federal. Mas, por enquanto, a única alternativa fora da internet é o telefone 135. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça o bloqueio de bens de mais 6 empresas e 8 pessoas investigadas por participação no esquema. O pedido se soma ao primeiro, que pretende reaver mais de 2,5 bilhões de reais de 12 entidades suspeitas de desviar dinheiro dos aposentados. A oposição protocolou o pedido de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigar a fraude no INSS. A investigação por deputados e senadores foi a estratégia adotada para driblar a fila de CPIs na Câmara, que passa de 10 pedidos. A instalação da CPMI depende agora do presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. O governo é contra a CPMI e justifica que as investigações já são feitas pela Polícia Federal. 22 paraguaios foram resgatados de condições semelhantes à escravidão em uma fábrica clandestina de cigarros na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o local abastecia todo o estado. 5 pessoas foram presas e a fábrica foi interditada. Depois de um mês, uma cratera voltou a se abrir na Marginal Tietê, em São Paulo. Segundo a Companhia de Saneamento do Estado, a chuva sobrecarregou a rede de esgoto e danificou uma caixa de inspeção. Técnicos da empresa trabalham no local. A pista central está interditada e a obra deve levar 30 dias. Uma câmera de segurança flagrou o furto de um avião no aeroporto de Juína, em Mato Grosso. A aeronave está avaliada em 7 milhões de reais. Ninguém foi preso. Mas conseguiram roubar um avião. A semana começou com temperatura congelante na Serra de Santa Catarina. Em São Joaquim, os termômetros registraram 1 grau negativo. A vegetação amanheceu coberta por uma fina camada de gelo. O fenômeno é mais frequente nesta época do ano, quando o frio começa a ganhar força na região. A temperatura nos municípios de Urupema e Bom Jardim da Serra também ficou abaixo de 0. A semana começou gelada também no Sudeste. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri para saber como é que vai ficar o tempo amanhã. Oi, Lid, boa noite. Esse friozinho veio para ficar? É para valer mesmo? Olha só, Cris, teremos manhãs geladas pelo menos até o fim dessa semana. Boa noite para você. Sérgio, boa noite. E boa noite para você de casa. Depois de um fim de semana chuvoso, o destaque agora é o ar frio que avança com força pelo continente. Nas serras gaúcha, catarinense e da Mantiqueira, logo cedo as temperaturas ficam abaixo dos 10 graus. À tarde, aquele sol de geladeira que aparece, mas não esquenta. As máximas chegam aos 18 graus. Na capital paulista, semana típica de outono. Manhãs frias e tardes com termômetros entre os 22 e os 25 graus. Nada de chuva até pelo menos quinta-feira. Hoje a chuva apertou sobre os estados do norte e do nordeste. Neste momento, o céu está limpo em boa parte do país e as nuvens se concentram em áreas isoladas do Amazonas e Roraima. Amanhã, a frente fria avança pelo litoral da Bahia e Salvador entra mais uma vez na rota dos temporais. A chuva também ganha força em Sergipe e Alagoas. Nos litorais de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, o dia será nublado e com chuva. No giro de temperaturas, faz até 25 graus em Porto Alegre, 26 no Rio de Janeiro, 32 em Cuiabá, 30 no Recife e até 33 em Porto Velho. Tempo delivery. A Maria Helena é de Ubá, Minas Gerais. Bem-vinda, Maria. Por aí, a semana será de tempo firme e nada de chuva. À tarde, máxima de até 24 graus. O Ebenésio é de Itaipava do Grajaú, no Maranhão. Boa noite, Ebenésio. Amanhã, dia abafado, com pancadas de chuva e 33 graus. A partir de quarta, o sol predomina e as temperaturas sobem até os 34. Já sabe qual a cidade você quer ver aqui na nossa tela?
Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. E você pode conferir a previsão do tempo da sua cidade no r7.com. Cris, Sérgio. Valeu, Lid. O presidente da Ucrânia disse que aguarda pessoalmente o presidente da Rússia para uma reunião sobre o fim da guerra. Se confirmada, esta conversa será a primeira entre Zelensky e Putin desde o início do conflito. E antes do encontro, diplomatas europeus exigem que o líder russo aceite uma trégua de 30 dias. A União Europeia cobra a suspensão imediata dos ataques como condição para qualquer negociação de paz com a Rússia. Só na última noite foram mais de 100 ataques com drones contra a Ucrânia. Para que comece qualquer conversa de paz, é preciso um cessar-fogo, disse a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas. A declaração foi feita durante um encontro hoje em Londres entre os ministros das Relações Exteriores europeus. Agora, a expectativa se volta para um possível encontro frente a frente entre os presidentes Zelensky e Putin. Desde o início da guerra, há mais de 3 anos, os dois líderes nunca se reuniram. A última tentativa de negociação direta entre os dois países foi em março de 2022, em Istambul. O presidente ucraniano afirmou que está pronto para encerrar o conflito e confirmou presença em uma reunião prevista para quinta-feira na Turquia. Espero que Putin também vá até lá pessoalmente, disse Volodymyr Zelensky. No sábado, Vladimir Putin declarou que a Rússia está disposta a retomar as negociações diretas com a Ucrânia. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se ofereceu para mediar as conversas entre os dois países. Estados Unidos e China anunciaram hoje uma redução das tarifas de importação por um prazo de 90 dias e que já começa a valer nesta quarta-feira. O acordo reduz as tensões entre os dois países provocadas pela guerra comercial. As duas maiores economias do mundo acertaram reduções mútuas das tarifas sobre as importações. Os Estados Unidos concordaram em passar de 145% para 30% as taxas sobre produtos importados da China. Já o país asiático reduziu as tarifas comerciais de 125% para 10%. A medida entra em vigor na quarta-feira e vai valer por 90 dias. O anúncio veio depois das negociações do final de semana entre representantes da China e dos Estados Unidos, em Genebra, na Suíça. O presidente americano comemorou o fato de a China abrir mercado. Donald Trump disse que será bom para todos e que pretende conversar ainda esta semana com o presidente chinês, Xi Jinping, sobre outras questões. As bolsas americanas reagiram com otimismo. O índice Dow Jones avançou 2,81% e o S&P 500, 3,26%. A Nasdaq das empresas de tecnologia subiu 4,35%. Na Ásia, o principal índice chinês teve alta de 1,16%. O do Japão, de 0,38%. O da Coreia do Sul, 1,17%. O que mais subiu foi o de Hong Kong, com alta de 2,98%. Hoje, o presidente Trump também assinou uma ordem executiva para que as farmacêuticas reduzam o preço dos medicamentos entre 59% e 90%. 90%. Mais tarde, Trump embarcou na primeira viagem deste mandato ao Oriente Médio. Ele quer fortalecer laços comerciais com a Arábia Saudita, o Catar e os Emirados Árabes Unidos. Esses países são grandes compradores de tecnologia e armamentos americanos. A trégua na guerra tarifária entre Estados Unidos e China, ainda que provisória por apenas 90 dias, já trouxe alívio ao mercado financeiro. Segundo economistas, o Brasil pode ser beneficiado principalmente nas exportações agrícolas e de minerais. O dólar subiu 0,5% e fechou a R$ 5,68. A bolsa terminou o dia praticamente estável, com alta de 0,04%. O entendimento é de que uma guerra de tarifas não tem ganhadores e a expectativa é que Estados Unidos e China cheguem a um acordo comercial depois dos 90 dias de trégua. O acordo provavelmente ele vai ser costurado para os próximos 2, 3 anos. Achar que eles vão fazer um acordo para os próximos 10, 15, 20 anos, não, isso não.
Para este economista, é um alívio temporário, mas não sinônimo de paz. As tarifas foram reduzidas, mas não eliminadas, e setores estratégicos como aço, tecnologia continuam sob restrições. Para especialistas ouvidos pelo Jornal da Record, a trégua na guerra tarifária pode criar um ambiente mais favorável para o crescimento da economia mundial. Isso pode gerar maior demanda por produtos como soja e minério de ferro, que são exportados pelo Brasil. Ajuda no crescimento econômico, não só da economia global, que é resultante, mas também da economia brasileira. Por outro lado, o Brasil deve ficar atento para não perder espaço no mercado chinês, com o provável aumento das exportações de produtos americanos. O governo brasileiro comemorou o entendimento entre as duas maiores potências do mundo. É muito bom que haja um entendimento entre Estados Unidos e China. O comércio exterior beneficia a todos e nós precisamos fortalecer a OMC para poder ter regras no comércio exterior. O grupo terrorista Hamas libertou hoje um refém israelense que também tem cidadania americana. A negociação foi feita com os Estados Unidos e aconteceu justamente, Sérgio, no dia em que o presidente Donald Trump viajou para o Oriente Médio. A notícia da libertação lotou a Praça dos Sequestrados em Tel Aviv. E também reuniu uma multidão em Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde vive a família. Idan Alexander, de 21 anos, é cidadão americano e israelense. Após um dia inteiro de expectativa, a imagem que todos queriam ver apareceu no telão aqui da praça. O soldado Idan Alexander é entregue a representantes da Cruz Vermelha e, depois de 584 dias em poder dos terroristas, está livre do cativeiro em Gaza. Parentes e amigos comemoraram. Os pais do militar, que moram nos Estados Unidos, viajaram aqui para Israel para encontrar o filho. Idan foi sequestrado no dia 7 de outubro de 2023, enquanto servia em uma base militar perto da faixa de Gaza. O governo israelense informou que não houve nenhuma condição ou compensação para a libertação do refém. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ter falado com o presidente americano e que Trump reafirmou estar trabalhando com Israel para libertar todos os reféns e eliminar o Hamas. Israel vai enviar representantes ao Catar, país que cedia as negociações para um acordo com os terroristas. 58 reféns permanecem em Gaza. Pelo menos 21 estariam vivos. E voltamos a falar sobre a contratação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A Paloma Totti já voltou com novas informações sobre a comissão técnica, que será formada pelo italiano. Oi, Paloma, conta tudo. Cris, temos uma informação exclusiva sobre a montagem da equipe de Ancelotti. O ex-jogador do Corinthians, Paulinho, hoje coordenador do Mirassol, foi sondado para integrar a nova comissão da seleção. Ele estaria em uma lista de potenciais ex-jogadores que podem fazer parte da era Ancelotti no Brasil. E para você ter informação exclusiva sobre o futebol direto no seu celular, acesse o QR Code que está na sua tela e siga o canal de transmissão do WhatsApp do R7 Sports. Lá você vai receber em primeira mão notícias do seu clube e tudo sobre o Brasileirão. O Remo venceu o Paysandu nos pênaltis e foi campeão estadual no Pará. Mas fora do estádio, torcidas organizadas dos dois times protagonizaram cenas de selvageria. Com a porta de casa entreaberta, o morador filma a confusão entre torcedores do Remo e do Paysandu. Eles jogam pedras uns contra os outros e a briga só teve fim com a chegada da polícia. Câmeras de segurança do entorno do estádio Mangueirão, em Belém, também registraram o confronto que aconteceu horas antes da final do Campeonato Paraense. Os órgãos de segurança pública do Pará tinham determinado rotas diferentes para evitar que torcidas organizadas rivais se encontrassem, mas a Polícia Civil suspeita que elas não foram respeitadas. 10 torcedores foram levados para a delegacia e vão responder por tumulto desportivo. Responderam um termo circunstanciado de ocorrência e foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal do Torcedor
que se localiza também nos dias de jogos no estádio Mangueirão. Se identificando a reincidência, vai ser comunicado ao Poder Judiciário. Na semana passada, outros 3 torcedores do Paysandu foram presos. Eles são investigados por agredir um trabalhador enquanto ele voltava para casa com uma camiseta do Fortaleza. Lamentável, né? Santos e Ceará jogam neste momento no encerramento da 8ª rodada do Brasileirão. A partida está no intervalo e está sendo disputada no Allianz Parque, em São Paulo. O jogo está 0-0. Com esse empate, o Santos continua na zona do rebaixamento. Essas foram as notícias do esporte. Cris, Sérgio. Obrigada, Paloma. E nós voltamos amanhã com mais informações para você. À 00:30 tem mais Jornal da Record, mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher. Logo depois de Reis, tem a prova dos homens. No reality Power Couple é imperdível. Ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.